do Piauí caminha uma situação muito delicada, aliás, extremamente delicada, com uma rede de saúde sufocada, os empresários em situação de total agonia, porque o mercado não suporta mais os fechamentos e, ao mesmo tempo, temos a rede de saúde encharcada. Um dos setores que nós trouxemos aqui para o debate hoje foi um setor que se mostrou extremamente forte, extremamente aguerrido, mas que tem sido muito penalizado. Os empresários do segmento de alimentação, eles têm feito apelos aí ao governo estadual, inclusive em forma de manifestação, em forma de posicionamentos mais diretos, porque foi um setor que começou a desempregar em massa. Nós temos hoje aqui um empresário que tem estado à frente do movimento do segmento de alimentação, cobrando do governo uma atitude no sentido de salvar empregos. E nós vamos bater papo no Gente Negócios com o presidente do Conselho Fiscal da Abrazel, no Piauí, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o empresário Vitor Bezerra, que bate papo com a gente. Empresário, boa noite. Boa noite, Virgínia. Boa noite a todos os telespectadores. Estamos aqui à disposição para prestar os esclarecimentos de tudo que vem acontecendo no nosso setor. Empresário, nós sabemos aí que a Abrazel fez manifestação, cobrou do governo uma posição que amenizasse o impacto no seu setor. Nós estamos aí com 3 dias, juntando, né, até domingo, 4 dias, com o Estado parado, fechado, porque nós temos uma situação caótica no setor de saúde, hospitais e UTIs superlotados. Como é que o seu setor pretende caminhar daqui para frente e superar esse momento tão difícil? Virgínia, de verdade, a gente não sabe, porque o que poderia ser feito, o que a gente pôde fazer, nós já ajudamos ao longo desse 1 ano. Nós passamos 7 meses fechados, esperando ser ajustado o sistema de saúde, muitas casas com prejuízos incalculáveis acumulados que não se recuperaram, outras não reabriram, outras tentaram reabrir, mas não conseguiram se segurar e já fecharam. Já foram mais de 3.500 demissões de março do ano passado até dezembro, segundo o CAGED. De janeiro para cá, acredito que já esteja perto de 1.000 demissões, mas o CAGED está desatualizado, mas são números informais que a gente vem pegando com o sindicato, com colegas de ramo, né? Então, a gente não sabe. A gente, do setor de bares e restaurantes, sempre nos predispomos a ajudar, sempre obedecemos as restrições e sempre cumprimos com os protocolos. Logicamente que uma casa ou outra que não obedecer os protocolos, isso faz parte da desobediência de toda uma sociedade que sempre tem os bons e os ruins. Isso é devido à polícia e da fiscalização de lacrar e fechar. Tivemos várias festas clandestinas, onde era divulgado descaradamente nas redes sociais e nada foi feito. Para combater esses eventos clandestinos, foi necessário ter um tiroteio, morreu uma pessoa para lacrarem lá um estabelecimento, né? Ainda hoje tem festa clandestina. Hoje, se você quiser ir para uma festa, é divulgado descaradamente nas redes sociais e nada é feito. É penalizado aqueles que obedecem. Os infratores continuam desobedecendo as regras, com lockdown, sem lockdown, enfim, né? Então, é muito preocupante o nosso futuro. De fato, a gente não sabe como vai ser. Mais de 40% não aguenta mais um mês aberto com as medidas que se tem e o caos vai se instalar. O governo recentemente lançou um auxílio na mídia que de concreto ainda não teve nada, né? Esse auxílio diz que vão ser beneficiados colaboradores que estejam demitidos há mais de 6 meses, que não tenham recebido nenhum auxílio do governo federal. Ora só, se tivemos uma suspensão de contrato ano passado, ele recebeu o auxílio do governo federal, esse colaborador. Se eventualmente o colaborador foi demitido, ele recebeu o seguro-desemprego, então ele recebeu um benefício do governo federal. Então, vai ser beneficiado com esse auxílio
um número muito baixo de pessoas. Não que essa pessoa que esteja apta ao critério não precise. Eu acho que toda ajuda é bem-vinda, mas, de fato, não está tendo uma ajuda de fato ao setor. Pelo que o senhor diz, então, essa é uma medida que praticamente só ajuda na imagem do governo. Em prática, não vai ajudar muito pouco aí em relação a quem foi demitido nesse seu segmento, né? O segmento da alimentação, bares, restaurantes, que envolve garçom, auxiliar, enfim, o pessoal que trabalha na parte financeira, administrativa, contábil. Então, seguranças, porteiros. Então, é uma gama aí de colaboradores que está numa situação delicada, às vezes foi demitido de um restaurante, conseguiu emprego em outro, foi demitido de novo, como o senhor falou, não vai poder receber o auxílio, né? E não significa que quem recebeu o auxílio está vivendo aí um mar de rosas, né? Situação difícil. Agora, eu queria saber do senhor o seguinte, quem errou nisso tudo em relação ao Piauí? Olha, eu acho que existe uma guerra política entre os poderes municipal, estadual e federal, certo? Eu acho que está tudo errado. Então, a questão da preservação das vidas, ela vem sido muito falada no discurso, né? Ninguém tem se preocupado, de fato, com a vida fora Covid. Existe uma vida fora a pandemia. Eu não estou aqui menosprezando o vírus, desprezando as vidas que foram perdidas. Tive um sócio que foi acometido pela Covid e faleceu. Então, eu sei de perto o que é isso, sofri de perto o que é isso, mas existe toda uma vida paralela à pandemia, que o povo precisa comer, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa se sustentar. E isso, a gente não vê um deputado se manifestando, são poucos os vereadores que se manifestam, é um silêncio ensurdecedor, desculpa aqui o desabafo. Então, eu acho que existe um erro geral. As medidas de combate do governo, do governo estadual, que é quem comanda isso, elas são erradas. A gente não vê uma restrição nos supermercados, aquelas aglomerações gigantescas, nos bancos da mesma forma, nos cartórios da mesma forma, e jogam a conta para os bares e restaurantes. Então, a gente está pagando uma conta que não é nossa, desculpa. A gente está virando vilão e paga uma conta social por um ou outro, ou meia dúzia de pessoas que descumprem os protocolos. Então, a gente tem sido muito injustiçado. É uma sacanagem o que estão fazendo com o nosso setor. Compreendo. Vai ter desemprego em massa, né? Já foram, como o senhor falou, 3.500 demissões e mais desemprego. Fora os outros segmentos que a gente sabe. E eu posso falar aqui como jornalista, porque tenho fonte, de segmentos aqui, empresas gigantescas, fortíssimas, carros-chefe da economia do Piauí, que já demitiram e continuam demitidos. É uma situação extremamente delicada. Lógico que, como o senhor falou, nós temos aí uma situação que é um vírus que a culpa não é do povo brasileiro, desse vírus ter entrado no Brasil, dos governos, da gente ter hoje a Covid-19 como está, dos governos estaduais ou federais, não tem culpa da Covid estar no Brasil. Porém, as medidas básicas, isso toda a população sabe. As medidas básicas de ampliação, como o empresário acabou de falar, da rede de saúde pública, das UTIs, dos hospitais de campanha e os desvios dos recursos públicos foram na cara da população, né? E agora os empresários, como o senhor, estão pagando uma conta muito alta. Há como se ter novamente um diálogo com o governo? O senhor enxerga aí no fim do túnel? Nós temos esses 4 dias, como eu falei, de lockdown. Será que semana que vem o governo não pode pensar uma estratégia específica para alguns segmentos, empresário? Eu acho muito difícil. A gente oficializou um ofício para o Piauí para tentar desenhar um texto para esse auxílio, para que mais pessoas sejam beneficiadas e empresas sejam beneficiadas. Mas eu acho muito difícil nós sermos escutados, porque assim vem sendo o modus operandi do governo. Nós participamos, na última sexta, de uma reunião com o COI, onde foi aberta a caixa preta da situação da saúde, que de fato está um caos, um colapso. Então, essa situação só mostra que as medidas que foram tomadas são ineficazes, né?
Então, é um conjunto de ações ineficazes que chegaram a essa situação, e não só os empresários estão pagando, o trabalhador está pagando Claro. com o emprego, e o empresário não tem mais força para segurar. Não existe empresa sem trabalhador e nem trabalho sem empresário. Então, o colapso, ele chegou, eu venho alertando isso há muito tempo, e nada tem sido feito. Presidente, dentro desse contexto todo, o senhor acredita que se vai ter mais demissões de outros segmentos, não só de alimentação, bares e restaurantes, como a gente vem vendo na sequência? Como é que vai ser a reação da população que deve ser tudo isso, mesmo sendo o povo do Piauí muito pacato, né? Ainda temos aí uma dissidência entre a Prefeitura de Teresina Capital e o governo do Piauí. Olha, eu acredito que na hora que faltar, de fato, o pão dentro da casa do trabalhador, ele vai para a rua. Porque muita gente ainda sacou FGTS, ainda está recebendo seguro-desemprego, então ainda está numa situação relativamente confortável. Mas na hora que ele vê que não tem mais uma luz no fim do túnel, que ele recebeu a última parcela e que não tem oferta de emprego, aí vai bater o desespero, e aí eu acho que começa o caos. Até saques, acredito que possam acontecer, porque quem tem fome não espera, né? E isso a gente vem alertando e nada é feito. Continua da mesma forma, né? Acho que a solução é a vacina. Nós somos um dos últimos estados no índice de vacinação, o porquê eu não sei, e acho que a gente tem que acelerar isso aí, né? Porque a vacina é a solução. Se a gente tem estoque de vacina, bora vacinar o povo. Vacina o que tem. Quando chegar mais, vacina mais. Não temos aí uma vacinação eficiente, não temos ampliação na rede de saúde, apenas algumas gambiarras, né? De última hora, não houve planejamento, a campanha política foi feita, e fazendo um resumo da sua opinião aqui na entrevista, realmente juntando a Covid, como eu falei, que foi inevitável, o Brasil não teve culpa, os governadores não tiveram culpa, foi inevitável, juntou tudo isso com a questão da má gestão, a péssima gestão pública, né? Com certeza. Se as medidas tomadas tivessem eficiência, a gente não estaria nessa situação, né, que nós estamos. Então, eu não preciso dizer, está na cara, todo mundo está pagando muito caro por isso. E o senhor falou um detalhe muito importante, né? Todos os deputados, os vereadores da Assembleia Legislativa, parece estar à margem do que a população está passando, né? Não há uma sensibilidade dos homens e mulheres que ocupam cargos públicos, assim, leves discursos e nada de posição realmente para chamar a razão, né, as lideranças mais fortes do nosso Estado. Mas, enfim, ficou aqui o recado do seu segmento, ficou aqui a sua indignação e a sua posição em relação ao segmento de alimentação, bares e restaurantes, que é um reflexo do que acontece da economia em outros segmentos em geral, né? Mesmo no caos é preciso lucidez, mesmo no caos é preciso planejamento, né? Mesmo no caos é preciso atitude, e no caos principalmente é preciso que haja mulheres e homens com coragem para tentar solucionar os problemas. Empresário, muito obrigada pela sua coragem de conceder a entrevista. De nada, eu falo em nome da Brasel,